Ignorando os avisos daqueles ao seu redor, um milionário decide empregar uma mulher que outros julgaram injustamente. A presença dela em sua casa leva a ocorrências notáveis que deixam os céticos surpresos e reavaliando seus preconceitos. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. A elegante sala de conferências no 47º andar da Stevens Enterprises zumbia com atenção. Mark Stevens estava sentado na cabeceira da mesa de mogno, seus dedos tamborilando contra sua superfície polida enquanto ouvia a discussão cada vez mais acalorada entre os membros de seu conselho. O sol da tarde entrando pelas janelas do chão ao teto destacava o desconforto em seu rosto. Mark, você não pode estar falando sério sobre essa contratação, Thomas Richardson, o CFO, declarou categoricamente. Uma governanta negra? Você já pensou em como isso pode afetar sua posição na comunidade? Suas palavras pairavam pesadas no ar, recebidas com murmúrios de concordância de vários outros membros do conselho. Mark manteve a compostura, embora seu maxilar tenha se contraído. Eu não sabia que precisava da aprovação do conselho para a equipe doméstica, ele respondeu, com a voz calma, mas firme. A reunião havia se desviado do propósito pretendido de discutir projeções trimestrais para examinar suas decisões pessoais de contratação. Estamos apenas preocupados com a ótica. Patrícia Henderson entrou na conversa, ajustando seus óculos de grife. O Upper East Side Thames certas expectativas. Sua posição como CEO exige a manutenção de padrões sociais específicos. Mark se levantou, ajeitando a gravata. A reunião está encerrada. Vamos nos reunir amanhã para discutir assuntos comerciais reais. Seu tom não deixou espaço para discussão, embora ele pudesse ver a desaprovação nos rostos de seus colegas enquanto eles reuniam seus materiais. Mais tarde naquela noite, sozinho em seu escritório, Mark se viu olhando para uma fotografia antiga. Ela mostrava sua casa de infância no Queens, onde seus pais administravam uma pequena mercearia. A imagem capturou um jovem Mark sentado nos degraus da loja com Jimmy, o filho de seus vizinhos nigerianos que se tornou seu melhor amigo. A fotografia o lembrou das palavras de seu pai. O caráter não é determinado pela cor, filho. É construído por meio de ações. Seus pais o ensinaram a julgar as pessoas por seus méritos, não por sua aparência. Apesar de subir na vida, ele nunca se esqueceu dessas lições. A pressão dos membros de seu conselho parecia uma traição a tudo em que ele acreditava. Na manhã seguinte, Mark sentou-se em frente a Michelle Taylor em seu escritório em casa. Ela sentou-se ereta na cadeira, seu currículo colocado cuidadosamente na mesa entre eles. Suas qualificações eram impressionantes: um diploma em História da Arte, experiência em administrar lares de alto padrão e referências que falavam muito sobre seu caráter. Senhora Taylor, suas credenciais são excelentes, Mark começou, notando como ela mantinha contato visual constante. Mas estou mais interessado em ouvir sua perspectiva sobre o que você acredita que pode trazer para esta posição. Michelle hesitou brevemente antes de falar. Sr. Stevens, eu entendo a posição única que essa função apresenta. Não estou me candidatando apenas para administrar sua casa. Vejo isso como uma oportunidade de desafiar percepções e criar mudanças positivas, mesmo que de pequenas maneiras. Você poderia elaborar? Mark se inclinou para a frente, intrigado. Sua casa costuma receber reuniões de negócios e eventos sociais. Cada interacao, cada detalhe importa. Acredito na criação de um ambiente que não apenas reflita excelência, mas também promova inclusão e compreensão. Trata-se de provar por meio de ações que capacidade e caráter não são limitados pela cor. Mark assentiu, impressionado com a franqueza dela. Haverá desafios, ele alertou. Nem todos no meu círculo social compartilham minhas opiniões sobre igualdade. Estou bem ciente, Sr. Stevens, Michelle respondeu com leve sorriso. Enfrentei esses desafios a vida inteira. Mas a mudança não acontece evitando situações difíceis. Acontece quando as pessoas estão dispostas a enfrentar suas fundamentar e provar que preconceitos estão errados por meio da excelência. A convicção em sua voz ressoou em Mark. Ele viu nela a mesma determinação que testemunhou em seus próprios pais anos atrás. Apesar da potencial reação negativa, ele sabia que estava tomando a decisão certa. Quando você pode começar? Ele perguntou, estendendo a mão. O sorriso de Michelle se alargou quando ela apertou sua mão com firmeza. Estou disponível imediatamente, Sr. Stevens. Quando ela saiu do escritório, Mark sentiu uma mistura de certeza e apreensão.
Ele tinha acabado de desafiar o status quo de seu círculo social e sabia que haveria consequências. Mas, olhando para a fotografia de seus pais mais uma vez, ele se sentiu confiante em sua escolha. Às vezes, fazer a coisa certa significava enfrentar a oposição de frente. A manhã em que Michelle começou seu trabalho começou com um silêncio constrangedor. Mark observou de seu escritório em casa enquanto ela se familiarizava com o amplo apartamento de cobertura. Seus passos ecoaram pelo piso de mármore enquanto ela fazia um inventário de cada cômodo, fazendo anotações em seu tablet. O espaço, embora luxuoso, sempre pareceu estéril para Mark. Móveis de design enchiam os cômodos, mas tudo parecia disposto de acordo com o catálogo, e não com a vida real. Ele já havia contratado decoradores antes, mas nenhum conseguiu fazer com que parecesse um lar. Sr. Stevens, Michelle chamou da sala de estar. Você se importaria se eu fizesse alguns ajustes no layout? Ela estava perto das janelas do chão ao teto, gesticulando para o enorme sofá de couro que ficava de costas para a vista da cidade. Vá em frente, ele respondeu, curioso sobre a visão dela. E, por favor, me chame de Mark. Nas horas seguintes, Mark se viu saindo periodicamente de seu escritório para observar a transformação. Michelle se movia com propósito, reorganizando os móveis para criar áreas de conversa que aproveitassem a luz natural. Ela reposicionou peças de arte, ajustando sua altura e agrupando-as de maneiras que contassem histórias visuais. Esta peça, ela explicou, apontando para uma pintura abstrata que ele havia comprado no leilão, funciona melhor aqui porque captura a luz da tarde. Ela realça o azul e cria uma profundidade que você não conseguia ver antes. Ela estava certa, a pintura de repente parecia viva de maneiras que não tinha antes. No final da tarde, o apartamento havia se transformado. O espaço parecia acolhedor, sofisticado sem ser pretensioso. Mark notou como Michelle havia incorporado elementos de suas fotografias de viagem na decoração, criando toques pessoais por todo o apartamento. Notei que você tem uma coleção e tanto de arte africana, ela mencionou enquanto preparava café na cozinha. Mas elas estavam todas escondidas no seu escritório. Mark aceitou a xícara de café que ela ofereceu. Esses foram presentes da família de Jimmy, meu amigo de infância que mencionei durante a entrevista. O pai dele era um negociante de arte especializado em peças da África Ocidental. Eles contam histórias lindas, disse Michelle, encostada no balcão. Eles merecem ser vistos, não escondidos em uma sala onde ninguém pode apreciá-los. Uma entrega chegou, plantas que Michelle havia encomendado. A vegetação dá vida aos espaços, ela explicou, posicionando uma figueira lira perto da janela. Também melhora a qualidade do ar e o bem-estar mental. À medida que o dia avançava, a tensão inicial se dissolveu. Mark se viu compartilhando histórias sobre suas viagens de negócios, enquanto Michelle oferecia insights sobre arte e design que o fizeram ver suas posses sob uma nova luz. Nova York tem um jeito de fazer as pessoas construírem muros, Michelle comentou, ajustando uma almofada. Todo mundo está tão focado em projetar uma imagem que se esquece de criar espaços onde possam realmente viver. Mark riu, surpreendendo a si mesmo. Isso é dolorosamente preciso. Moro aqui há 5 anos e esta é a primeira vez que parece mais do que apenas um quarto de hotel caro. Falando em Nova York, Michelle sorriu. Você já percebeu como todo mundo aqui tem seu lugar secreto? Sua delicatessen escondida favorita ou banco de parque? O meu é um carrinho de cachorro-quente na 43 RD Street, Mark admite Ted. Meu conselho teria um ataque se soubesse que seu CEO regularmente rouba comida de rua para o almoço. Michelle começou a rir. O meu é pior. Tem um pequeno restaurante dominicano em Washington Heights. O departamento de saúde provavelmente fecharia se o encontrasse, mas eles fazem o melhor mangu que você já provou. Eles compartilharam um momento de diversão genuína, do tipo que quebra barreiras e estabelece conexões reais. Mark percebeu que fazia muito tempo desde que teve uma conversa tão honesta em sua própria casa. Sabe, Michelle disse, ficando um pouco mais séria, esta cidade pode ser incrivelmente solitária, apesar de estar lotada de pessoas. Às vezes, tudo o que é preciso é criar espaços onde as pessoas possam ser elas mesmas. À medida que a noite se aproximava, Mark examinou seu apartamento transformado. O espaço agora refletia um equilíbrio perfeito entre sofisticação e conforto. Mais importante, parecia autêntico. Obrigado, ele disse sinceramente. Não apenas pelas mudanças no apartamento, mas por trazer uma conversa real para ele. Michelle assentiu, entendendo o peso de suas palavras.
Às vezes, as maiores mudanças começam com as menores mudanças de perspectiva. A sala de jantar do Harvard Club zumbia com conversas tranquilas e o tilintar de talheres contra porcelana fina. Mark sentou-se em frente a Richard Bennett, seu amigo de 20 anos e também CEO, observando o rosto do homem mais velho escurecer conforme a conversa progredia. Você perdeu a cabeça, Mark. O sussurro de Richard carregava uma ponta afiada de desaprovação. Uma governanta negra? Na sua posição? Ele cortou seu bife com força desnecessária, seu anel de sinete refletindo a luz. Michelle é mais do que qualificada, Mark respondeu, mantendo a voz firme. Ela transformou o apartamento de maneiras que nenhum membro anterior da equipe conseguiu. Richard se inclinou para a frente, seus olhos cinzentos se estreitando. Não se trata de qualificações. É sobre aparências, reputação. Você sabe o que as pessoas estão dizendo? Que você está tentando fazer algum tipo de Eu não sabia que contratar com base no mérito era político. Não seja ingênuo, Richard zombou. Essas pessoas sempre têm uma agenda. Mark, eu te conheço desde que você começou neste negócio. Eu atestei por você no clube de campo. Não jogue fora tudo que você construiu por uma tentativa equivocada de justiça social. As palavras dessas pessoas pairavam no ar como fumaça, fazendo o estômago de Mark revirar. O que exatamente você está insinuando sobre Michelle? Richard enxugou a boca com o guardanapo, o gesto deliberadamente lento. Digamos que ouvi coisas. Sobre itens desaparecendo em casas onde ela trabalhou. Sobre suas saídas repentinas de cargos anteriores. Você fez uma verificação completa de antecedentes? Mark sentiu o primeiro lampejo de dúvida, apesar de si mesmo. Claro que sim. As referências dela eram impecáveis. Referências podem ser manipuladas, Richard deu de ombros. Só estou cuidando de você, velho amigo. Pessoas como ela são boas em jogar o jogo longo. A semente da suspeita, uma vez plantada, começou a criar raízes. Mark se viu observando Michelle mais de perto nos dias seguintes, notando cada vez que ela manuseava itens valiosos ou entrava em seu escritório. Ele se odiava por isso, mas as palavras de Richard ecoavam em sua mente. Uma noite, enquanto Michelle organizava sua coleção de arte, Mark não conseguiu mais conter seu desconforto. Estava manuseando cuidadosamente uma máscara nigeriana cara quando ele falou. Michelle, preciso ser direto sobre uma coisa, ele começou, observando-a abaixar a máscara com cuidado profissional. Rumores circulando. Sobre seu emprego anterior. As mãos de Michelle pararam. Ela se virou para encará-lo, sua expressão cuidadosamente neutra. Entendo. Não quero acreditar neles, Mark continuou, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Mas, como meu amigo apontou, há muito em jogo aqui. É seu amigo, Michelle disse calmamente. Seria Richard Bennett? A surpresa de Mark deve ter aparecido em seu rosto porque Michelle deu um sorriso amargo. Sr. Stevens, eu vou para ser igualmente direta com você, ela disse, endireitando a coluna. Richard Bennett vem tentando me desacreditar há anos. Trabalhei para a família da irmã dele até denunciar o filho deles por assédio. Em vez de resolver o problema, eles me demitiram e começaram a espalhar boatos. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma pasta. Estes são os relatórios policiais que preenchi, as mensagens de texto que salvei e as declarações de outros membros da equipe. Eu os mantenho prontos porque sabia que, eventualmente, alguém ouviria suas mentiras. Mark pegou a pasta, a vergonha o invadiu. A documentação era completa, contando uma história não de roubo ou manipulação, mas de uma mulher que se levantou contra o abuso e pagou o preço por isso. Não a culpo por ter dúvidas, Michelle continuou, sua voz firme, mas magoada. Mas eu esperava que você viesse até mim primeiro, antes de deixar o preconceito de outra pessoa obscurecer seu julgamento. Mark largou a pasta, o peso de seu erro pesando em seu peito. Sinto muito, Michelle. Eu deveria ter confiado no meu próprio julgamento em vez de ouvir fofocas. A confiança é conquistada, ela respondeu. Mas também é dada. Se vamos continuar trabalhando juntos, precisamos deixar claro onde estamos. Sou excelente no meu trabalho, Sr. Stevens, e nunca roubei nada, exceto talvez a paz de espírito de pessoas que achavam que poderiam me maltratar sem consequências. A honestidade em suas palavras atingiu Mark profundamente.
Ele percebeu que, ao entreter as insinuações de Richard, ele havia se tornado parte do próprio sistema que ele alegava se opor. Você está certo, ele disse finalmente. E eu lhe devo mais do que isso. A posição ainda é sua, se você quiser. Sem mais dúvidas. Michelle estudou seu rosto por um longo momento antes de concordar. Então vamos voltar ao trabalho. Essas peças não vão se organizar sozinhas. Michelle encontrou Mark em seu escritório em casa uma noite, cercado por convites para eventos de caridade. Ela colocou seu café da noite na mesa e fez uma pausa, reunindo coragem. Sr. Stevens, Mark, tem uma proposta que gostaria de discutir, ela começou. Mark levantou os olhos da papelada, gesticulando para que ela continuasse. Em vez de comparecer a outra gala de caridade padrão, que tal criarmos algo diferente? Algo que pudesse realmente mudar as perspectivas nesta comunidade. Ela pegou uma pasta de apresentação cuidadosamente preparada. Desenvolvi uma ideia para uma exposição de arte e arrecadação de fundos. Uma que mostre artistas talentosos de comunidades carentes ao lado de nomes estabelecidos. Poderíamos sediar aqui, na sua cobertura. Mark folheou a proposta dela, impressionado com o planejamento detalhado. Os detalhamentos do orçamento, estratégias de marketing e listas de possíveis doadores foram meticulosamente pesquisados. O tema seria Bridging Worlds, Michelle explicou, apontando para uma maquete do layout da exposição. Transformaríamos seu apartamento em um espaço de galeria. Os lucros financiariam programas de educação artística em bairros de baixa renda. Isso é impressionante, Mark admitiu, estudando a planta baixa proposta. Mas você entende o risco? Muitos dos meus associados podem não apreciar esse afastamento da tradição. É exatamente por isso que precisa ser feito, Michelle respondeu firmemente. Essas pessoas comparecem aos mesmos bailes de caridade estéreis todo ano, assinando cheques para se sentirem bem consigo mesmas. Isso as forçaria a se envolver com a realidade das comunidades que alegam ajudar. Nas semanas seguintes, eles se jogaram nos preparativos. As conexões de Michelle no mundo da arte se mostraram inestimáveis, trazendo artistas emergentes ansiosos por exposição. Mark alavancou sua rede de negócios para garantir patrocínios e cobertura da mídia. A cobertura gradualmente se transformou em um espaço de galeria profissional. Michelle trabalhou incansavelmente, coordenando com artistas, organizando a iluminação e garantindo que cada detalhe estivesse alinhado com sua visão. Mark se viu cada vez mais envolvido no projeto, vendo como ele poderia preencher a lacuna entre seu mundo corporativo e uma mudança social significativa. As instalações ficarão aqui, Michelle explicou uma tarde, gesticulando para a sala de estar. Criaremos uma jornada por diferentes perspectivas da vida em Nova York. Das ruas às coberturas, mostrando quão interconectadas nossas experiências realmente são. Mark observou seu entusiasmo com crescente admiração. Você pensou em tudo. Quase tudo, ela sorriu. Ainda precisamos convencer seu círculo social a comparecer. Foi quando os primeiros sinais de problemas apareceram. Richard, fiel à sua forma, começou sua campanha de sabotagem sutil. Em reuniões exclusivas do clube e jantares privados, ele espalhou dúvidas sobre a legitimidade do evento. Ouvi dizer que é apenas um esquema para promover políticas radicais, disse ele a membros influentes do conselho. Mark está se deixando usar para algum tipo de agenda de justiça social. Sério, é constrangedor. O impacto foi imediato. Vários doadores importantes retiraram seu apoio. Associados de longa data recusaram educadamente seus convites. Até mesmo alguns patrocinadores corporativos começaram a vacilar. As pessoas estão falando, um membro do conselho alertou Mark durante um almoço. Estão dizendo que você perdeu o contato com nossos valores. Que essa empregada doméstica está levando você por um caminho perigoso. Michelle percebeu a tensão crescente, mas permaneceu focada em seu objetivo. Esperávamos resistência, ela lembrou Mark. A mudança nunca vem facilmente. Uma noite, enquanto eles revisavam a lista de RSVP em declínio, Mark expressou suas preocupações. Talvez devêssemos considerar uma abordagem mais tradicional. Algo menos controverso. Michelle largou seu tablet, fixando-o com um olhar firme. Você sabe por que eu insisti nesse formato em particular? Porque a arte tem o poder de fazer as pessoas enxergarem além de seus preconceitos. Quando estão diante de uma peça poderosa, elas não pensam imediatamente na raça ou na origem do artista.
Eles se conectam com a humanidade no trabalho primeiro. Ela puxou imagens das obras dos artistas confirmados em seu tablet. Olhe para essas peças. Elas contam histórias de luta, esperança e resiliência. Histórias que seus associados precisam ouvir, mesmo que não queiram. Mark estudou a obra de arte, vendo a verdade em suas palavras. Cada peça carregava mensagens que transcendiam barreiras sociais, falando sobre experiências humanas universais. Você está certa, ele finalmente disse. Não vamos recuar. Se eles querem julgar este evento antes de vê-lo, a perda é deles. Ótimo, Michelle assentiu, alívio visível em sua expressão. Porque eu já comecei a instalar as peças principais, e eu realmente não queria desmontá-las. A sala de reunião da comunidade no prédio da Madison Avenue encheu rapidamente em uma quarta-feira à noite. Mark observou do pódio enquanto rostos familiares e novos se infiltravam, a atmosfera carregada de tensão silenciosa. Michelle ficou quieta ao seu lado, seu comportamento profissional mascarando seu nervosismo. Obrigado a todos por terem vindo, Mark começou, dirigindo-se à multidão mista de moradores ricos e artistas participantes. Estamos aqui para discutir a próxima exposição Bridging Worlds. A divisão da sala era visível, moradores estabelecidos do Upper East Side aglomerados de um lado, artistas e organizadores comunitários do outro. Richard sentou-se na primeira fila, sua presença uma clara declaração de oposição. Isso é perda de tempo, interrompeu uma mulher em roupas de grife. Sr. Stevens, você está transformando sua residência em algum tipo de feira de rua. Isso desvalorizará todo o prédio. Michelle deu um passo à frente, sua voz firme apesar da hostilidade. Posso abordar essa preocupação? Mark assentiu, cedendo a palavra. O que você está chamando de feira de rua é, na verdade, uma exposição com curadoria apresentando artistas consagrados e emergentes. Deixe-me mostrar o que estamos planejando. Ela começou sua apresentação, exibindo renderizações profissionais do espaço transformado. As imagens mostravam instalações elegantes, designs de iluminação profissionais e planos de layout sofisticados. Vários membros da plateia se inclinaram para frente, seu interesse despertado apesar de seus preconceitos. A exposição apresentarei trabalhos de graduados das principais escolas de arte ao lado de talentos autodidatas da nossa comunidade, explicou Michelle. Incluindo peças de Sarah Chen, cujo trabalho foi vendido recentemente na Sotheby's por 6 dígitos. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a multidão. Sarah Chen era um nome que eles conheciam e respeitavam. Você está comparando artistas de rua a profissionais estabelecidos? Richard interrompeu, seu tom desdenhoso. Isso dificilmente é equivalente. A arte fala por si, Michelle respondeu calmamente, mudando para slides das peças reais. Eu os convido a julgar o trabalho por seu mérito, não por sua origem. A sala ficou em silêncio enquanto imagem após imagem aparecia na tela. A qualidade era inegável. Até os céticos se viram estudando as peças com interesse crescente. Uma moradora idosa, a senhora Henderson, levantou a mão. Eu reconheço essa peça, ela disse, apontando para uma impressionante pintura a óleo. Ela foi apresentada no Art Forum do mês passado. Isso faz parte da sua exposição? Sim, confirmou Michelle. O artista cresceu no Bronx. Ele agora está sendo cortejado por grandes galerias. A atmosfera começou a mudar. Mais moradores fizeram perguntas sobre a obra de arte em si, em vez de seus preconceitos. Alguns até expressaram interesse em comprar peças. Mas Richard não tinha terminado. Ele se levantou, ajeitando seu casaco caro. Isso tudo é muito bonito, mas vamos abordar o problema real. Este evento trará elementos indesejáveis para o nosso prédio. Os riscos de segurança por si só, todos os convidados serão pré-registrados, Mark interrompeu com firmeza. Contratamos segurança adicional. A mesma equipe que cuida dos eventos do Met Gala, na verdade. E quanto à atenção da mídia? Richard pressionou. A última coisa de que precisamos é de repórteres bisbilhotando, nos pintando como snobs elitistas sendo forçados a abraçar a diversidade. Suas palavras pairaram no ar, sua implicação feia clara. Mas antes que Mark ou Michelle pudessem responder, a senhora Henderson falou novamente. Jovem, ela se dirigiu a Richard, sua voz afiada com desaprovação ao: eu moro neste prédio há 40 anos. Eu o vi se tornar cada vez mais isolado da cidade que lhe dá vida. Talvez um pouco de atenção da mídia seja exatamente o que precisamos.
Outros moradores começaram a concordar, alguns expressando concordância. A mulher que inicialmente havia reclamado sobre os valores dos imóveis agora estudava o layout da exposição com interesse. Tenho contatos em várias galerias em Chelsea, ela ofereceu timidamente. Eles podem estar interessados em participar. Michelle graciosamente aceitou a oferta, mantendo sua compostura profissional apesar da vitória. Mas Richard não tinha terminado. Ele se moveu pela multidão após a reunião, sussurrando nos ouvidos, plantando sementes de dúvida. Bons. Em suas reputações, ele murmurou para os principais moradores. Considerem o que isso diz sobre nossos padrões. Vamos realmente deixar nosso prédio se tornar uma vitrine para a arte de rua? Mark notou as conversas silenciosas, viu como alguns moradores que pareciam solidários agora evitavam contato visual. A influência de Richard era profunda, e sua campanha de sussurros estava apenas começando. Quando eles saíram da reunião, Michelle se virou para Mark. Vencemos o primeiro round, ela disse calmamente. Mas Richard não vai parar aqui. Não, Mark concordou, observando seu antigo amigo desaparecer em um carro que o esperava. Este foi apenas o movimento de abertura. Precisamos estar preparados para o que vier a seguir. 2 semanas antes da exposição, Mark notou sinais sutis, mas inconfundíveis, da influência de Richard. Convidados confirmados começaram a ligar com desculpas educadas. Patrocinadores corporativos citaram conflitos de agendamento ou restrições orçamentárias. Até mesmo alguns dos moradores inicialmente solidários do prédio se distanciaram. Em seu escritório, uma noite, Mark revisou a crescente lista de cancelamentos. O espaço da exposição estava quase pronto. Michelle havia transformado a cobertura em uma galeria sofisticada, cada peça perfeitamente posicionada para contar sua história. Mas o isolamento crescente era palpável. Os Whitneys cancelaram, seu assistente o informou naquela manhã. E os Enderso NS. Ambos mencionaram preocupações sobre riscos de associação. Mark pegou Michelle estudando a lista de convidados mais tarde naquele dia, sua expressão cuidadosamente neutra enquanto notava os números decrescentes. Ela estava trabalhando em dobro, ajustando layouts, coordenando com artistas, gerenciando logística, tudo isso enquanto mantinha suas tarefas regulares. Michelle, ele gritou, precisamos conversar. Ela se juntou a ele em seu escritório, sentando-se em frente à sua mesa. O peso dos eventos recentes mostrou-se na leve tensão ao redor de seus olhos. Estou começando a questionar se esta foi a abordagem certa, admitiu Mark. A resistência é mais forte do que esperávamos. Talvez devêssemos ter começado menor, testado as águas primeiro. Michelle ficou quieta por um momento, seus dedos traçando a borda de seu tablet. Você está me pedindo para cancelar a exposição? Não, eu estou apenas... Eu construí relacionamentos nesta comunidade ao longo dos anos. Relacionamentos que afetam meus negócios, minha posição. Richard sabe exatamente como aproveitar isso. Eu entendo, Michelle respondeu, sua voz firme, mas cansada. Você tem muito a perder, mais do que eu. Não foi isso que eu quis dizer, não é? Ela encontrou seu olhar diretamente. Quando propus esta exposição, eu sabia dos riscos. Não apenas para você, mas para mim. Você acha que está a primeira vez que vejo o apoio desaparecer quando as pessoas percebem que podem ter que tomar uma posição real? Ela abriu imagens em seu tablet, o espaço de exposição concluído, a arte cuidadosamente selecionada, as histórias por trás de cada peça. Todos os artistas nesta exposição enfrentaram a mesma escolha que estamos enfrentando agora. Seguimos em frente e corremos o risco de rejeição, ou recuamos para a segurança do status quo? Mark sentiu o peso de suas palavras. Como você lida com isso? O empurrão constante para trás, a necessidade de provar a si mesmo repetidamente? Lembrando que a mudança não vem do conforto, ela respondeu. Toda vez que alguém como Richard vence, isso reforça a crença de que manter o conforto social é mais importante do que desafiar a injustiça. Sim. Mark se levantou, caminhando até sua janela. As luzes da cidade brilhavam abaixo, um lembrete da vasta comunidade além de seu círculo de elite. Preciso confrontar Richard, ele disse finalmente. Isso foi longe demais. Ele encontrou Richard no clube no dia seguinte, confortável em seu assento de canto de costume. O homem mais velho mal levantou os olhos do jornal quando Mark se aproximou. Ah, Mark. Finalmente está recuperando o juízo.
Pare com a sabotagem, Richard. Essa vingança contra Michelle precisa acabar. Richard dobrou seu jornal cuidadosamente, sua expressão endurecendo. Vingança? Estou tentando salvá-lo desse mesmo. Esse seu pequeno experimento social está prejudicando relacionamentos que você não pode perder. Esses relacionamentos parecem muito frágeis se não conseguem suportar uma exposição de arte. Não seja ingênuo, Richard retrucou. Você está desafiando um sistema que funciona há gerações. Ações têm consequências, Mark. Você está preparado para elas? Você está me ameaçando? Estou avisando. Como um amigo. Richard se levantou, ajeitando a gravata. Cancele a exposição. Deixe a garota ir, volte a ser como era. E se eu não fizer isso? O sorriso de Richard não alcançou seus olhos. Então não se surpreenda quando as portas começarem a fechar. Permanentemente. Mark saiu do clube, sua conversa com Richard se repetindo em sua mente. A ameaça era clara, mas algo sobre a intensidade de Richard parecia pessoal, quase desesperado. Havia mais nisso do que simples preconceito. A manhã da exposição chegou com uma mistura de expectativa e pavor. Mark estava em sua cobertura transformada, observando a luz da manhã brincar com as obras de arte cuidadosamente organizadas. Apesar da lista reduzida de convidados, o espaço parecia magnífico. Michelle se movia pelos cômodos com eficiência focada, orientando a equipe de buffet e fazendo os ajustes finais na iluminação. Ela usava um vestido preto sob medida, profissional e elegante, embora Mark tenha notado suas mãos tremendo levemente enquanto ela verificava seu tablet. Os primeiros convidados chegam em 6 horas, ela disse, juntando-se ele pela janela. O crítico de arte do Times confirmou que eles ainda virão, mesmo depois das ligações de Richard para o editor. Quantas confirmações temos? 58, ela respondeu. Abaixo das 120 originais. Mas as pessoas certas estão vindo, donos de galerias, colecionadores sérios, líderes comunitários. O dia progrediu com uma preparação meticulosa. As equipes de segurança tomaram suas posições. Os fornecedores montaram suas estações. Os artistas chegaram cedo para ficar perto de suas obras, prontos para discutir suas peças com os convidados. 1 hora antes da abertura, Mark encontrou Michelle na área de preparação improvisada, olhando para seu reflexo em uma janela. Sua obra de arte, uma série de fotografias poderosas documentando a vida em todo o espectro social de Nova York, ocupava uma parede central na sala principal. Está pensando melhor? Ele perguntou. Não sobra exposição, ela respondeu. Mas meu trabalho nunca foi exibido assim. É diferente quando é sua própria história na parede. Mark estudou suas fotografias, imagens nítidas e honestas que capturavam tanto a luta quanto a dignidade. Eles são extraordinários, Michelle. Você sempre foi uma artista, não é? A fotografia foi meu primeiro amor, antes que a vida exigisse escolhas mais práticas. Ela endireitou a coluna, verificando sua aparência uma última vez. Pronta! Os primeiros convidados começaram a chegar exatamente às 6 horas. Mark e Michelle os cumprimentaram no saguão, mantendo a compostura profissional apesar das ausências óbvias na multidão. Alguns convidados pareciam quase se desculpando por comparecer, olhando por cima dos ombros como se esperassem julgamento. O espaço da exposição se encheu lentamente. As conversas começaram timidamente, mas ficaram mais animadas à medida que os convidados se envolviam com as obras de arte. Um importante dono de galeria passou 20 minutos discutindo técnicas com um jovem artista do Bronx. A senhora Henderson, que manteve sua confirmação de presença apesar da pressão, trouxe amigos do mundo da arte. Michelle se moveu pela multidão com elegância, apresentando artistas a colecionadores, explicando as histórias por trás das peças, construindo ponte. Ese entre mundos que raramente se cruzaban. Mark a observou trabalhar na sala, vendo não sua governanta, mas uma curadora habilidosa dando vida à sua visão. Então ela subiu ao palco para sua apresentação. A sala ficou em silêncio quando ela começou a falar sobre o tema da exposição, os fios invisíveis conectando todos os nova-iorquinos, a humanidade compartilhada frequentemente esquecida na divisão entre coberturas e projetos. Cada peça aqui conta uma história, ela disse, sua voz firme agora. Não apenas sobre luta ou sucesso, mas sobre os momentos intermediários. Os atos diários de coragem, dignidade e esperança que nos unem a todos. Enquanto ela falava, Mark notou um movimento perto da entrada.
Richard estava lá, inesperadamente presente, observando Michelle com uma expressão ilegível. Ele não estava sozinho. Vários dos convidados que haviam cancelado aparentemente mudaram de ideia. Michelle continuou sua apresentação, ou não notando a presença de Richard ou escolhendo ignorá-la. Ela guiou o público pela narrativa da exposição, destacando como cada peça contribuiu para a história maior. Quando ela chegou às suas próprias fotografias, sua voz assumiu uma ressonância mais profunda. Estas imagens representam momentos de verdade, quando as barreiras caem e nos vemos como realmente somos. Não definidos por onde vivemos ou o que possuímos, mas por nossa humanidade comum. A resposta do público foi poderosa. Mesmo aqueles que saíram por obrigação se sentiram tocados pela autenticidade de suas palavras e pelo poder da arte que a cercava. Mas a presença de Richard lançou uma sombra sobre o sucesso. Mark observou o rosto de seu velho amigo, vendo algo além da mera desaprovação. Havia dor ali, e algo que parecia quase reconhecimento enquanto ele olhava para as fotografias de Michelle. A exposição estava a todo vapor, com os convidados se movendo entre as obras de arte, envolvidos em discussões animadas. O sucesso inicial foi tangível. Várias peças já exibiam pontos vermelhos discretos indicando vendas, incluindo 3 fotografias de Michelle. Sarah Chen, a renomada artista cuja participação deu credibilidade crucial à exposição, estava diante de uma peça colaborativa que ela havia criado com um jovem artista do Harlem. Isto, ela anunciou a um grupo reunido de colecionadores, representa o futuro da arte de Nova York. Talento bruto encontrando técnica refinada, criando algo inteiramente novo. Mark observou a transformação da multidão. As mesmas pessoas que hesitaram em comparecer agora estavam se envolvendo ativamente com artistas que talvez nunca tivessem conhecido de outra forma. Até mesmo alguns que haviam cancelado inicialmente chegaram atrasados, entrando silenciosamente após ver postagens positivas nas redes sociais de participantes iniciais. A senhora Henderson se tornou uma campeã inesperada, liderando amigos influentes de peça em peça, seu entusiasmo contagiante. Você sabia, ela disse a um colecionador proeminente, que o jovem que criou esta peça aprendeu arte digital sozinho enquanto trabalhava como segurança noturno? Simplesmente notável. A energia na sala mudou visivelmente quando um grande dono de galeria abordou Michelle. Sua curadoria é extraordinária, ele disse, entregando a ela seu cartão. Deveríamos discutir a apresentação de alguns desses artistas em nossa próxima mostra de talentos emergentes. Mas Richard não estava ocioso. Ele se movia pela multidão como uma sombra, sussurrando nos ouvidos, suas palavras causando sutis ondulações de desconforto. Perto do bar, ele se envolveu com um grupo de membros do conselho. É tudo muito impressionante na superfície, ele murmurou, girando seu uísque. Mas considere o precedente que isso abre. Hoje é a arte das ruas, amanhã eles vão querer assentos em nossos conselhos. Onde isso termina? Alguns convidados se mexeram desconfortavelmente, seu entusiasmo anterior diminuindo. Richard pressionou sua vantagem, movendo-se de grupo em grupo, plantando sementes de dúvida. Ouvi dizer, ele disse a um casal influente, que algumas dessas peças são, na verdade, reproduções. Não são originais. Não dá para confiar em tudo que você vê, não é? A mentira era descarada, mas serviu ao seu propósito. Susurros se espalharam. As pessoas começaram a examinar a obra de arte com olhos desconfiados em vez de apreciação. Michelle notou a mudança na atmosfera. Ela tinha acabado de explicar sua técnica fotográfica para um curador interessado quando ouviu alguém questionando a autenticidade de uma peça. Todas as obras aqui são originais, ela afirmou firmemente, juntando-se à conversa. Cada artista forneceu documentação completa de seu processo e propriedade. Mas Richard havia passado para seu próximo alvo. Ele se aproximou de um grupo admirando uma das fotografias de Michelle, uma imagem poderosa de uma mulher idosa em sua varanda do Harlem, dignidade emanando de cada linha de seu rosto. Escolha interessante de assunto, ele disse alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Embora alguém possa questionar a ética de explorar a pobreza para ganho artístico. Antes que Michelle pudesse responder, Sarah Chen deu um passo à frente. A única exploração que vejo, ela declarou, é dos preconceitos das pessoas para minar o talento genuíno. O confronto chamou a atenção. Os convidados se reuniram, observando a tensão aumentar entre o artista estabelecido e o rico empresário. O rosto de Richard escureceu. Senhora Chen, certamente você entende a diferença entre arte real e ativismo social disfarçado de cultura.
Eu entendo a diferença entre expressão autêntica e privilégio ameaçado, Sarah respondeu friamente. Esta exposição representa exatamente o que o mundo da arte precisa, novas perspectivas sem as restrições tradicionais. A sala ficou em silêncio, o conflito agora era impossível de ignorar. Mark se moveu para intervir, mas Michelle chegou a Richard primeiro. Senhor Bennet, ela disse, sua voz firme, mas carregada de emoção, se você tiver preocupações específicas sobre a obra de arte, ficarei feliz em discuti-las profissionalmente. Mas não permitirei que você menospreze esses artistas ou seu trabalho com acusações infundadas. Richard se virou para encará-la, algo perigoso brilhando em seus olhos. Você não permite? Ele perguntou, sua voz gelupingando de desprezo. Lembre-se do seu lugar, garota. Você ainda é apenas uma ajudante, brincando de ser algo mais. A crueldade de suas palavras pairava no ar como veneno. Os convidados se remexeram desconfortavelmente. O verniz de progresso da noite foi subitamente arrancado. O silêncio que se seguiu às palavras de Richard foi ensurdecedor. Mark deu um passo à frente, seu rosto tenso com raiva controlada. Já chega, Richard. Chega. Richard riu amargamanta. Estou apenas começando. Seu pequeno experimento em engenharia social precisa acabar. Mark se moveu para ficar ao lado de Michelle, que permaneceu notavelmente composta apesar da humilhação pública. Não, acaba agora. Não a exposição, sua interferência. A multidão reunida observou atentamente enquanto Mark encarava seu velho amigo. Por semanas, você tem sabotado este evento. Espalhando mentiras, manipulando pessoas, ameaçando relacionamentos. Fiquei parado e assistindo porque tolamente pensei que você poderia ter preocupações legítimas. Mas agora vejo que isso realmente é puro preconceito, nada mais. Você não entende com o que está lidando, Richard cuspiu. Você deixou essa mulher se infiltrar na sua vida, no seu círculo social, empurrando uma agenda. A única agenda aqui é a arte, Mark interrompeu. Arte que nos desafia a ver além das nossas bolhas confortáveis. E você está com medo disso, não é, Richard? Com medo de que as pessoas possam realmente começar a questionar as barreiras que você trabalhou tanto para manter. Mark se virou para se dirigir à multidão. Muitos de vocês cancelaram sua presença porque Richard sugeriu que seria social ou profissionalmente arriscado vir. Alguns de vocês estão aqui agora, apesar das ameaças dele. Olhem ao redor. Olhem para a arte. Olhem para as conexões sendo feitas. É realmente disso que vocês têm medo? A senhora Henderson deu um passo à frente. Conheço Richard há 30 anos, ela disse claramente. E nunca fiquei tão decepcionada. Esta noite foi extraordinária, não apesar da diversidade, mas por causa dela. Outros começaram a falar. O dono da galeria que o tinha dado a Michelle seu cartão de pé. Eu vim aqui cético, admito. Mas o talento nesta sala é inegável. Esses artistas merecem reconhecimento, independentemente de sua origem. Sarah Chen se juntou a ele. É exatamente disso que a cena artística de Nova York precisa. Novas perspectivas, talento bruto, histórias reais. Qualquer um que tente suprimir isso não está protegendo a cultura. Eles estão sufocando-a. O rosto de Richard ficou cada vez mais vermelho. Vocês estão todos sendo manipulados. Essa garota, essa mulher, Mark interrompeu firmemente, é Michelle Taylor, uma talentosa fotógrafa e curadora que fez mais para superar as divisões sociais em uma noite do que suas décadas de galas de caridade já conseguiram. Michelle finalmente falou, sua voz baixa, mas clara. Senhor Bennet, suas tentativas de desacreditar esta exposição falharam. A arte fala por si. As conexões que estão sendo feitas aqui são reais. Sua desaprovação não pode mudar isso. Mark continuou. Passei anos tentando equilibrar sucesso com consciência, preocupado em balançar o barco. Mas Michelle me mostrou que uma mudança real requer coragem. Exige enfrentar pessoas como você, Richard, que usam sua influência para manter divisões em vez de resolvê-las. A multidão aumentou, com até mesmo a equipe de buffet parando para assistir. Mark se dirigiu a todos. Esta exposição não é apenas sobre arte. É sobre escolher que tipo de comunidade queremos ser. Uma que constrói muros, ou uma que os derruba. Richard olhou ao redor, vendo sua influência desmoronando. Com o rosto contorcido de raiva, ele fez uma última tentativa. Mark, pense sobre sua posição, seu futuro.
Os conselhos em que você se senta, os clubes aos quais você pertence. Se esses relacionamentos dependem da manutenção do preconceito, então eu não os quero, declarou Mark. Eu apoio Michelle e tudo o que esta exposição representa. Qualquer um que tenha um problema com isso é bem-vindo para sair, tanto esta noite quanto da minha vida. A sala explodiu em aplausos. Os convidados que estavam hesitantes agora se aproximavam dos artistas com genuína descanso. Aqueles que sussurravam entre as mãos agora falavam abertamente em apoio. Richard ficou sozinho, seu poder evaporou. Mas quando ele se virou para sair, sua expressão mudou de raiva para outra coisa, um olhar de profunda dor e reconhecimento quando seus olhos encontraram os de Michelle uma última vez. A retirada de Richard foi interrompida por sua própria voz, embargada de emoção. Você tem os olhos dela, ele disse, virando-se para encarar Michelle. Os olhos da sua mãe. Tenho tentado negar desde o primeiro dia em que te vi aqui. A sala ficou em silêncio novamente, mas diferente dessa vez, pesada com o peso da tragédia pessoal em vez do conflito social. Michelle deu um passo à frente, sua compostura profissional quebrando pela primeira vez naquela noite. O que você acabou de dizer? Evelyn Taylor, disse Richard, sua voz quase um sussurro. Ela trabalhou como enfermeira no Monte Sinai, 28 anos atrás. A cor sumiu do rosto de Michelle. Como você sabe o nome da minha mãe? Mark observou a compreensão surgir nas feições de Michelle, seguida por ondas de choque, raiva e dor. Porque eu sou seu pai, disse Richard, sua fachada aristocrática desmoronando. O jovem executivo que se apaixonou por uma enfermeira, que prometeu o mundo a ela, que fugiu quando ficou muito complicado. Quando minha família ameaçou me deserdar, quando minha carreira estava em jogo. As mãos de Michelle começaram a tremer. Todos esses anos. Todo esse tempo. Você sabia quem eu era quando comecei a trabalhar aqui? Eu reconheci seu nome no formulário de emprego, admitiu Richard. Eu pensei que se eu pudesse te mandar embora rapidamente, eu não teria que encarar o que eu tinha feito. Toda vez que eu via você ter sucesso, toda vez que você mostrava seu talento, sua dignidade, era como encarar minha própria covardia. A multidão reunida ficou congelada, testemunhas dessa revelação crua da verdade. Mark se aproximou de Michelle, oferecendo apoio silencioso. Você nos abandonou, disse Michelle, sua voz ganhando força. Mamãe trabalhou em turnos dobrados para me ajudar a estudar. Ela sacrificou tudo que lê você. Você passou semanas tentando destruir minha carreira, minha reputação. Eu me tornei exatamente o que meus pais queriam, disse Richard, sua voz vazia. Casei-me com a mulher certa, entrei para os clubes certos, mantive os preconceitos certos. Enterrei a memória de Evelyn tão profundamente que quase me convenci de que nunca aconteceu. Até que te vi aqui, vivendo a vida pela qual eu tinha muito medo de lutar. As fotografias de Michelle na parede atrás deles ganharam um novo significado. Imagens de vidas divididas, de limites entre mundos, de escolhas feitas e caminhos não tomados. Isso deveria melhorar as coisas. Michelle perguntou. Entender por que você é um covarde não desculpa o que você fez, não apenas para mim e minha mãe, mas para todos que você usou sua influência para conter. Richard deu um passo em sua direção, com a mão estendida, mas Michelle recuou. Não, ela avisou. Você não pode brincar de pai agora. Você teve 28 anos para isso. Michelle, por favor, minha mãe morreu ano passado, Michelle o interrompeu. Cancer. Ela nunca parou de acreditar que as pessoas podiam mudar, podiam crescer. Ela me ensinou a julgar os outros por suas ações, não por sua origem. A ironia é que ela estava falando sobre pessoas como você. O peso dessa revelação caiu sobre a sala. O conflito anterior da noite sobre arte e barreiras sociais de repente pareceu pequeno comparado a essa tragédia pessoal. Mas Michelle endireitou a coluna, se recompondo. Você sabe qual é a diferença entre nós, Sr. Bennett? Peguei as lições da minha mãe e as transformei em arte, em ação. Você pegou os preconceitos dos seus pais e os usou como escudos contra sua própria culpa. Ela se virou para se dirigir à multidão atordoada. Esta exposição é sobre quebrar barreiras, não apenas as sociais, mas aquelas que construímos dentro de nós mesmos por medo. Cada artista aqui teve que superar algo para criar seu trabalho. Alguns enfrentaram a pobreza, outros a discriminação, e alguns tiveram que superar a vergonha que outros tentaram impor a eles. Olhando para trás para Richard, Adele verificou suas últimas palavras. Não preciso do seu reconhecimento ou aprovação. Minha mãe garantiu isso.
Esta exposição continuará, esses artistas serão vistos e essas conversas acontecerão. Sua presença ou ausência não faz mais diferença. Richard ficou ali. Décadas de pretensão cuidadosamente construída foram despojadas, encarando a filha que ele havia abandonado e as consequências de suas escolhas. Sem outra palavra, ele se virou e saiu da cobertura, deixando para trás um legado de preconceito que sua própria filha lutou para desmantelar. Mark se aproximou de Michelle enquanto a multidão se dispersava respeitosamente para lhe dar espaço. Você está bem? Michelle olhou para suas fotografias, depois para os artistas e convidados reunidos que haviam testemunhado tudo. Não, ela respondeu honestamente. Mas eu estarei. Temos uma exposição para terminar. A noite continuou, mas com uma compreensão mais profunda dos custos pessoais de manter barreiras sociais e da coragem necessária para quebrá-las. A arte nas paredes não parecia mais apenas uma exposição. Ela havia se tornado um testemunho de resiliência, de escolher a verdade em vez do conforto e do poder de enfrentar o passado enquanto lutamos por um futuro melhor.